Alô galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas de YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê um like caso goste do conteúdo. Muitos que me assistem são meus inscritos. Botão de inscrever-se, sininho para receber as notificações do YouTube quando os vídeos forem ao ar. E é um prazer falar com os senhores, né? Dando like ou dislike aí, dependendo do conteúdo, caso os senhores gostem ou não. Bom, como esse canal aqui não é de notícia repetidora, né? Copia e cola de sites e tal, aqui é um canal de opinião de um torcedor vascaíno, né? Então, bastante assunto hoje, bastante opinião, né? Não aqui reproduz a notícia, né? Opino em relação a ela, como um canal de torcedor vascaíno, né? Bom, a gente está vendo aí, né? Várias situações. O vídeo, estou até com medo que ele fique um pouco grande, mas vamos começar aqui, né? Vamos pontuando aqui, item por item. Para começo de trabalho aí, acho que eu estou aqui com minha colinha, a manutenção vai ser da base lá que a gente já tinha, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Maicon, Piton, Zé Gabriel, Paulinho, né? Prachete está para acertar o empréstimo por mais um ano. Deve ser Rossi, Verrete, e deve colocar o David aí na esquerda, né? Já que o Gabriel Peck vai ser negociado, jogava na direita, ou às vezes na esquerda, né? Colocando o Rossi na direita. Então esse aí é o raio-x do Vasco para esse começo aí, né? Que nem vai começar a disputar o Carioca, vai disputar um torneio lá no Uruguai, né? Há muito tempo que o Vasco deixou de disputar Carioca, né? Ano passado, ano retrasado, disputa outros campeonatos, né? Fica de fora do Carioca para disputar outros campeonatos, né? Bom, o segundo tópico aí, né? Lúcio Barbosa, que é o CEO do Vasco, né? O CEO da SAF, né? Do futebol do Vasco, anunciou ontem lá numa reunião que houve entre os clubes da Série A, né? Clubes da Série A, perdão, os clubes da CBF, né? Série A e Série B, que o Vasco vai sim atender, né? O pessoal e ficar aí junto com a maioria para a TV aberta num pacote só. Então vamos aguardar aí. Não será a transmissão para um canal específico, como faz o CAP, etc. Vai ter o streaming do Cazé e alguns jogos TV aberta aí, né? Bom, seguindo aqui, estava vendo ontem uma entrevista patética lá do Rica Perrone, né? São Paulino, dizendo ele, é fácil torcer pro São Paulo, não sei o quê, blá blá blá. Amigão, é fácil torcer pro Vasco também. Torcer é amor, né? O vascaíno é o mais apaixonado de todos, né? Com título ou sem título, continuamos vascaínos, amando o Vasco. É claro que se vierem títulos, melhor. Mas se não vierem títulos, como não vem há muito tempo, nossa torcida não para de crescer, inclusive. Então você, Nutella, né? Rica Perrone, né? O engomadinho, que fala mal de todo mundo aí, né? Tô falando mal agora do senhor. Vai estudar a torcida do Vasco antes de abrir a boca, cheia de cárie, para falar, para comparar a torcida do São Paulo com a do Vasco. Pode ter ser maior, mas mais apaixonada não é. E depois vou provar daqui a pouco aí, tá? Bom, Mauro César também, outro dia, disse que não, porque os clubes têm que se adaptar, Flamengo e Corinthians têm que ganhar mais mesmo e tal, e eu não vejo sentido, não vejo porquê, quem contrataria um campeonato sem Vasco perdão, qual a TV que contrataria um campeonato sem Flamengo e Corinthians? E eu inverto. Quem vai contratar um campeonato só com Flamengo e Corinthians? Se vocês fossem macho, os outros 18 clubes, haveria uma cisão, bicando Flamengo e Corinthians, até que se amoldem a ganhar todos o mesmo valor, que ninguém joga sozinho. E eu duvido que o campeonato entre Flamengo e Corinthians seria comprado por qualquer televisão, e o resto, os outros 18 aí, Mauro César, né? Abjeto, torcedor, flamenguista, né?
seria muito mais interessante esse campeonato de 18 clubes, sem o Flamengo e o Corinthians, que querem ganhar muito mais do que os outros, do que o próprio campeonato que você quer jogar aí, Flamengo e Corinthians jogando muito mais do que os outros. Vai plantar batata, Mauro César. Bom, seguindo aqui, ontem o Lúcio Barbosa, como eu já falei, né, teve lá na CBF, né, falando sobre a disputa dos clubes da Série A e da Série B, o televisionamento, blá blá blá, blá blá, e disse que tem um bom relacionamento com o Pedrinho, né, que já almoçou com ele várias vezes, que já jantou com ele várias vezes, mas abordado pelo Wellington Campos da Rádio Tupi, que tem um canal sobre algumas coisas importantes. Não falei com ele sobre esses pontos ainda não. Então, fatalmente, foi almoço e jantar para beber e para conversar, não sobre o Vasco. E se eu fosse o Pedrinho, eu não seria amigo da SAF. Fiscalizaria, auditaria, cobraria, né, tudo que eles não fizeram no passado, né? Não ter desigualdade com o maior rival, botar jogador bom e caro no Vasco, sem rebutalhos, e tentar disputar os títulos todos, inclusive o Carioca, coisa que mais uma vez eles não vão fazer. Quando você coloca o time para jogar um campeonato no Uruguai, você tira o foco do Campeonato Carioca para que não haja reclamação logo no começo. Então é uma jogada cerebral dos caras, afastando o Vasco do Carioca para postergar, para postecipar as críticas para o brasileiro, para impedir que não hajam críticas agora no Carioca, já que os caras tiram do Vasco principal daqui, colocando para jogar no campeonato fora, como foi no passado. As críticas são retardadas, são colocadas para frente, melhor dizendo, né? Jogada de mestre, só que aqui não tem garoto. A gente percebe isso tudo e passa para vocês aí, torcedores que queiram opiniões e não só canais de repetição de ideias, né? Bom, seguindo aqui na minha colinha, né? O CEO falou o seguinte: não, o jogador que está aqui no Vasco tem que querer jogar no Vasco, tem que amar o Vasco, a gente tem que trazer jogador, se eu falei torcedor, não, é jogador, a gente tem que trazer jogador bom, sendo vascaíno ou não. Já falei isso aí em outros vídeos, mas não com vínculo específico sobre um time. Eu fui contra. O Everton Ribeiro não era um jogador que a torcida do Vasco iria aceitar. Para quem está no Vasco há muitos anos indo a jogos, acompanhando, estudando, vivendo o Vasco, a gente sabe quem é ídolo, quem não é ídolo, quem vai ser recebido, quem não vai ser bem recebido. Então ficou uma coisa boa aí. O Vasco não correr atrás de Everton Ribeiro. Deixe ele para onde ele quiser. Para o Vasco não, né? Bom, é importante agora que o Ramon Dias, né, depois não venha reclamar, peça os jogadores para o seu esquema tático de 4-3-3. E não o Alexandre Matos coloque jogadores para ele jogar, porque o esquema tático é dele. Então tem que ter jogador para se adaptar ao esquema tático 4-3-3. Inclusive, já comprou aí 2 zagueiros mais velozes do que Michael e Medel, que no 4-3-3 a zaga tem que subir para evitar aquele buraco no meio de campo que tivemos durante todo o ano de 2023, né? Bom, Fábio Azevedo, né, postou outro dia, né, o PEC quer sair do Vasco, e agora disse que o PEC está sendo convencido a sair do Vasco. É incrível como os jornalistas, né, não têm ética, não, falam uma coisa hoje, falam outra coisa amanhã e não são cobrados. Espero que a internet, que quem veja YouTube, cobre informações totalmente antagônicas, cravadas por um jornalista, né? Ou por jornalistas ao argumento de que não, tem uma fonte, não sei o quê, blá blá blá. É muito fácil falar que tem fonte e depois errar feio e sequer pedir desculpas, né? Para quem assistiu o vídeo e acreditou naquela informação lá, né? Bom, eu soltei uma informação aqui outro dia, né? Sobre venda casada, né? Não venda casada específica, que é uma brincadeira, né? Mas a gente reclamava do Carlos Leite, né? Que era um empresário no Vasco, e ele colocava 5, 10 jogadores no Vasco, e a gente reclamava dele, dizia que ele era um canalha, que era isso, que era aquilo. Agora estamos fazendo igual. Até peguei aqui a colinha errada, né?
Peguei até a colinha aqui errada, vou ver se eu acho aqui a colinha. Bom, o empresário, achei a minha colinha aqui, o empresário do João Vitor, que o Vasco contratou, é o mesmo do Luciano Rodrigues, que o Vasco agora quer pegar. O empresário do João Vitor, zagueiro que o Vasco contratou, é o mesmo do que o Vasco quer pegar do Luciano Rodrigues. Ou seja, os caras são malandros. Vou colocar o João Vitor aí, né? Teu time não tá bom, para fazer vitrine. Continuamos sendo vitrine. Mas, tem que colocar meu outro jogador aí, hein, cara. Porra, não vai dar mole não sei o quê. Ainda que não há profissionalismo. E digo mais, o próprio Ramon Dias trabalha com um empresário que é o mesmo do David, do São Paulo, que estava no Inter. Então continuamos não sendo profissionais. A farra continua, nada muda. A gente reclamava do Carlos Leite, né? Que ele colocava 5, 10 jogadores, colocou o Thales Magno, o irmão do Thales Magno, bababá, bebebé, mas continua a mesma coisa. E olha, mesmo ao arrepio de vocês, canalhas, em 2023, o Vasco eliminado do Carioca, eliminado da Copa do Brasil, não caiu para a Série B na última rodada, foi a 4ª maior audiência da televisão brasileira. Perdendo para Palmeiras, campeão da Libertadores, Palmeiras campeão da Copa do Brasil, perdão. Estou ficando maluco. Perdendo para Palmeiras, campeão brasileiro, para o Flamengo, que tem a maior torcida, que foram 7 vices, né? Corinthians, que também tem uma torcida imensa, e o Vasco foi em 4º lugar, né? Mesmo sem disputar nada, e à frente do Fluminense, campeão da Libertadores, né? E você ganhar um Carioca sem disputar Copa do Brasil, sendo eliminado, sem disputar Sul-Americana, sem disputar nada. 4ª maior visualização na televisão aberta do Brasil, para provar aí como temos torcida, né? E até, voltando a falar aqui no Rica Perrone, né? Lave a boca para falar do Vasco. A torcida do São Paulo é grande, mas o do Vasco, mesmo sendo melhor, tá juntinho com a tua. Mesmo não tendo título, não tendo um CT bom como o teu, não tendo um estádio bom como o seu. Então, para pensar e seja mais justo com as suas opiniões, né? Bom, canalhas estão dizendo aí, né? Evander, se for pro Flamengo é um traidor. Os torcedores do Vasco, a torcida do Vasco, esculacharam o Evander e ele foi obrigado a sair lá para a Holanda. Então agora, se ele quiser ir para Ponte que partiu, é um direito dele. A gente não tem moral para falar do Evander, porque ele aqui, vascaíno, pai vascaíno, queria jogar no Vasco e foi expulso, saiu pela porta dos fundos. Então, não venha com esse papo mole aí, essa conversa fiada de chamar o garoto, né, a cria do Vasco, de traidor em absoluto, né? E para fechar aqui, o Vasco já está soltando aí, no Net Vasco, algumas informações, notadamente que o jogo Vasco e Bangu vai ser fora do Rio de Janeiro. Ou seja, vendeu um jogo, talvez nem estejamos com o time principal, mas lá para fora o torcedor de outro estado, o off-Rio vai, e o Vasco continua aí ganhando dinheiro às custas do nome do Vasco, sem ter jogadores bons, disputando um outro campeonato que não vale nada e dando uma banana pro Carioquinho. É isso aí, canal aqui de opiniões do Vasco, não é de repetição de notícias. Vasco e Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.